Senhor tem reservado para mim e para você aqui nesta noite. Cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Fico muito feliz de mais uma vez estar na casa de Deus e estar recebendo esta oportunidade para ministrar a Santa Palavra do Senhor, que ela foi dada pelo nosso presbítero Vanderlei, que hoje ele não pôde estar aqui. E ele perguntou se eu podia ministrar a Palavra de Deus, pregar a Palavra de Deus. Eu falei, sim, eu estou pronto. Estou pronto para servir ao Senhor em louvor, em adoração e poder estar ministrando a Palavra de Deus. Que nós que somos servos do Senhor temos que estar prontos para sempre dar uma palavra para aqueles que estão precisando de uma palavra de conforto. E eu creio que essa é a que Deus tem reservado para cada um de nós que está aqui. Isso foi o que Deus nos concedeu. Que você venha receber essa palavra do Senhor e que essa palavra venha nos purificar, que essa palavra venha nos fortalecer a cada dia, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Aleluia. Livro de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Aleluia. Que Deus venha falar conosco através desta palavra. Livro de João, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Aleluia. A palavra de Deus vai falar assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu queria estar orando aqui ao Senhor por esta oportunidade. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Papai, aqui está teu Filho. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece, Senhor, o meu andar, o Senhor conhece, Papai querido, até onde eu posso prosseguir, mas o Senhor é que me fortalece a cada dia. Eu creio, Papai, que essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, que essa palavra, Senhor, vai ser ministrada nesta noite, que ela venha fortalecer teus filhos, que ela venha, Papai querido, dar força para os teus filhos, que ela venha, Papai querido, dar sabedoria para os teus filhos, Papai querido, que através desta ministração o Senhor venha fazer cura neste lugar, Papai querido, que através dessa ministração o Senhor venha batizar com o teu Espírito Santo de Deus, Papai querido, através dessa ministração que o Senhor venha libertar cativos, que o Senhor venha sarar, Papai, o coração dos teus filhos, aqueles que, Papai querido, se encontram angustiados, Papai querido, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, a tua noiva, aquela, Papai, que está preparada, que está se preparando, Papai, a cada dia para o grande dia do Senhor. Papai querido, que essa palavra venha ser guardada, Papai, em nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, caminhar dia a dia nos teus caminhos, com sabedoria e com entendimento. Papai querido, eis-me aqui para te servir. Que eu venha ser, Papai, um canal, que o Senhor venha falar através de mim, Papai, para os teus filhos, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós, o Senhor venha falar nesta noite. É isso que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus no livro de João, escrito por João, ela vai relatar o que Jesus Cristo, ele, o próprio Deus, o Jesus Cristo, ele falou. Ele encontrou com um homem, ou um homem foi até ele à noite, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este homem, ele já tinha visto o que Jesus fazia, porque o Nicodemos vai falar com Jesus, ele vai falar à noite, ele vai ter com Jesus e fala ao Senhor, porque ninguém pode lhes fazer este sinal, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não for com ele. Aí eles começam a conversar. O que Jesus vai falar com Nicodemos através dessa palavra? Através desses versículos, ele vai conversar com Nicodemos através de um novo nascimento. Ele vai falar a respeito do batismo nas águas. Aquele que é batizado nas águas, aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, ele está apto para conhecer a Deus, ele está apto para receber aquilo que Deus tem para eles. Então eles vão ter uma conversa. E no versículo 14, ele vai falar: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O próprio Jesus estava falando a Nicodemos sobre ele mesmo, onde ele ia ser levantado naquela cruz do Calvário, onde ele ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Todo mundo vai saber que quando Moisés, no livro de Números, a Bíblia vai falar que Moisés levantou uma serpente naquele deserto, porque o povo contendeu contra Deus e contra Moisés. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 20 que o povo do Senhor, ele caminhava no deserto. Eles chegaram até a terra de Zim e ficaram ali em Cádiz. Naquele lugar, Deus recolhe um de seus filhos, ou recolhe a sua filha, como todos já conhecem, Miriam. Deus recolhe a sua filha. Mas o povo, naquela caminhada, o povo murmurava muito. Eles murmuravam contra o líder do Senhor, contra Moisés, contra Arão, mas Deus sempre falava com eles. Deus falava fazendo prodígio através destes homens, deste grande líder. E Deus vai falar na Bíblia Sagrada que nessa caminhada era necessário que o povo de Deus passasse pela terra de Edom, ou eles tinham que passar pela terra de Edom. Aí Moisés, ele manda mensageiros a Edom, pedindo uma passagem para que eles passassem, porque há uma caminhada. Deus tinha preparado uma caminhada para o seu povo, uma terra prometida, a nova Canaã, uma terra que mana leite e mel. Mas neste meio deste caminho, o povo sempre murmurava, porque às vezes faltava água, às vezes faltava comida para eles. Mas Deus falou que a comida dele, que a terra prometida que mana leite e mel não era no deserto, era na nova Canaã. Mas assim mesmo o povo ainda murmurava contra o líder, contra Moisés, contra Arão, seu irmão. A Bíblia vai dizer que Edom não deu passagens para ele, mas Moisés pede somente que eles passassem, que ele ia passar, mas ele não ia desviar nem para a direita nem para a esquerda, só queria uma passagem para eles continuar a caminhada, para que não viessem parar na caminhada. Mas Edom não deixou eles passar. Eles foi contra o povo de Deus. Ele se ajuntou em muitos para ir contra o povo de Deus, mas o povo de Deus se desviou de Edom. A Bíblia vai dizer que os cananeus viram que o povo de Deus passava pelo caminho dos espias e foram ter contra eles, pelejar contra ele, e levaram muitos deles prisioneiros. Aí o povo de Deus, ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor que se o Deus, o Todo-Poderoso, entregar aquele povo nas suas mãos, ele destruiria todas as cidades. E Deus ouviu a oração do povo dele. Em meio à murmuração, quando você ora ao Senhor, quando você clama a Ele, Ele ouve a tua oração, porque aquele que o busca o acha. E Deus ouviu a sua oração. Deus colocou o seu povo contra os cananeus. O Senhor nosso Deus entregou os cananeus em suas mãos, e eles fizeram aquilo que tinha falado com Deus, e Deus os abençoou. Mas só que mais na frente vai dizer, quando o povo de Deus, ele rodearam a terra, eles foram para o Monte Ó. E no Monte Ó, Deus conversa com Moisés. Deus chama Moisés e Arão. Deus fala para Moisés que seu filho Arão será recolhido e ficará junto com o seu povo. Deus chama Moisés, Arão e seu filho Eleazar para ir ao monte, ao cume do Monte Ó, porque ali seu filho
seu irmão será recolhido, Arão será recolhido. Você pega as vestes de Arão e despe ela nas vestes de Eleazar, seu filho, porque todos sabemos que Arão era um sumo sacerdote do Senhor. Arão era aquele que intercedia pelo povo, e o nosso Deus sempre deixa um sacerdote para interceder pelo povo, e não podia ficar sem um sacerdote. Então Deus manda Moisés levar Arão e o seu filho Eleazar ao cume do Monte Ó. Toda a congregação vê ele subindo, e lá Moisés faz o que Deus falou a ele. Quando eles vêm descendo do Monte Ó, o povo vê Moisés e Eleazar. Eles viram que Arão já estava morto, já tinha sido recolhido, e o povo de Israel chorou por 30 dias. Todo o povo de Israel chorou por 30 dias a morte de Arão, o sumo sacerdote, um escolhido de Deus. E a Bíblia vai nos falar, quando ele sai do Monte Ó, a caminho do Mar Vermelho, desviando de Edom, Deus vai falar que a alma do povo se angustia, fica angustiada. Agora eles começam a contender contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. O povo novamente começa a murmurar. Deus faz maravilhas em nossos meios, Deus faz prodígio em nossos meios, mas às vezes, quando nós estamos no conforto, nós começamos a se afastar de Deus. Alguns até murmuram contra o nosso Deus. A Bíblia vai falar que eles falam que nessa terra não tem água, não tem pão, e eles falam que até mesmo do pão que o Senhor deu, ele já estava fartinho. Eles mesmos falam: nós estamos partindo deste pão tão vil, de um pão, do maná do céu, algo sobrenatural que eles puderam receber do Senhor, mas eles não deram valor. Aí o nosso Deus, ele vai colocar serpentes ardentes para picar aquele povo. A Bíblia de Deus vai falar no livro de Números, capítulo 21, que muitos deles morreram. Muitos deles morreram. Eles vão até Moisés, confessa a Moisés e ele fala: nós pecamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Mas vai lá, ora a Deus, clama a Ele para Ele tirar essa serpente do nosso meio. Moisés foi lá como um intercessor, como um líder, como escolhido de Deus, e orou ao Senhor. E o Senhor falou com ele mais uma vez. Moisés faz uma serpente de metal e põe uma arte, para que todo aquele mordido por uma serpente que olhar para ela ficará vivo, não morrerá. Isso é tão interessante, porque os mistérios do Senhor, o propósito de Deus não ainda era revelado para com o povo, mas Deus já começa a mostrar desde o princípio. No livro de Números, é o 4º livro da Bíblia Sagrada. No Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento, o próprio Deus, o Filho de Deus, ele vai relembrar Nicodemos a esta passagem, quando Moisés levantou aquela serpente, para que todo aquele povo que fosse picado por aquela cobra não morresse, mas ele fosse curado e continuasse vivo. Mas o próprio Deus vai falar, o próprio Jesus Cristo vai falar que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Todo aquele que olhar para Jesus Cristo e crer na promessa, crer que Ele é o Filho de Deus, ele não vai ter só a saúde, ele vai ter uma vida eterna para com o nosso Deus. Esse é o Deus que tu serves, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus fiel que está no nosso meio. E o próprio Deus falou com o seu povo, mas o povo ainda não compreendia. O povo não entendia. Que Nicodemos não entendeu o que Jesus falava. E Deus fala, Jesus fala:
Aquele que é nascido de carne é carne. Aquele que é nascido de espírito é espírito. Então vocês que servem ao Senhor, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adore a Ele, clame a Ele. Recebe esse dom de Deus. Recebe essa presença que Ele veio do céu, o Espírito Santo como nosso Consolador, para que nós venhamos compreender os mistérios do Senhor, para que nós venhamos compreender o poder de Deus em nossas vidas. Aleluia. Jesus fala para Nicodemos. Jesus fala para ele: o vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de espírito. Nicodemos não entendeu como pode ser isso, Senhor Jesus. O próprio Jesus vai falar: tu sendo mestre de Israel não sabe disso. Tu sendo um mestre não sabe disso. Se aprofunde na palavra de Deus. Busque mais ao Senhor, que Ele vai te mostrar coisas grandes, coisas que ainda tu não sabes, coisas que Ele tem preparado. Mas medite na palavra de Deus. Busque a Ele, clame a Ele, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é fiel, aquele que é de espírito, aquele que é nascido no Espírito, aquele que recebe o poder do Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é de Deus não deve se conformar com este mundo. Aquele que é de Deus tem que olhar para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É Ele. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Clame a Ele. Busque a Ele. Ele fala que eu sou o pão da vida. No livro de João 16:35 ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus várias vezes ele fala que eu sou o pão da vida. Às vezes o povo não entendia, o povo murmura, e às vezes o povo ainda foi interrogar Jesus: como ele pode ser o pão da vida? Porque nossos pais comeram maná do céu. Sim, Jesus fala: comeram maná do céu, mas morreram. Morreram. É aquele que prova do pão da vida não morrerá, mas receberá uma vida eterna. Mesmo estando morto, viverá. Mesmo estando morto, viverá. Aleluia. Jesus Cristo, Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui em nosso meio através da Tua palavra. Através da Sua palavra Ele está aqui. Tem uma mensagem interessante que Jesus fala para Marta, quando seu irmão morre. Quando seu irmão Lázaro morre, já havia 4 dias. Ela foi ter com Jesus. Ela conversou com Jesus. Ela sabia que tudo que o Senhor Jesus pedisse ao Pai, Ele concedia, Ele fazia. Ela acreditava na ressurreição. Só que ela não acreditava mais que seu irmão poderia reviver. E Jesus fala, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu nisso?
Jesus, quebrando o protocolo, ele foi lá, após 4 dias, ele reviveu a Lázaro. Então o que nós temos que aprender com isso? Que nós temos que crer nesse Deus vivo. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro caminho. Há 2 portas, uma estreita e outra larga. Mas o próprio Jesus fala: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que vem a mim tem uma salvação eterna. Quando a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Às vezes sempre deixamos esse versículo perecer, esquecido. Mas quando fala em perecer, o próprio Deus está falando aqueles que morrem e não ganham a salvação, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, aquele que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não andou nos caminhos do Senhor, se afastaram dos caminhos do Senhor, amou mais o mundo do que a Deus, porque a luz veio no mundo, mas o povo amou mais as trevas do que a luz. Mas o nosso Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim tem salvação eterna. Aquele que vem a mim tem uma vida eterna. É esse dom gratuito de Deus que temos que buscar a cada dia, que temos que continuar buscando. Então não pare na caminhada, não murmure. Ore ao Senhor, clame a Ele. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida, que é Ele que vai te guiar. Ele que vai te dar um ensinamento. Ele que vai estar cuidando de você. No livro João 3,16, nós vamos entender que é uma plena convicção que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Nós temos que estar buscando a Deus, temos que estar com Ele em obediência, em comunhão com o Senhor, em comunhão com todos, em comunhão com Deus, porque o propósito de Deus foi revelado. O propósito de Deus foi revelado, Ele está aqui, que é a própria palavra dele. Antigamente o povo não conhecia o propósito de Deus. Antigamente o povo ainda não conhecia o propósito de Deus, porque ainda não era revelado ao povo. Mas após a morte de Jesus Cristo, após a sua ressurreição, todo aquele que olhar para aquela cruz, todo aquele que olhar para esta palavra, todo aquele que crê, será salvo, receberá uma vida eterna. Então adore a Ele, clame a Ele, busque a Ele de todo o seu coração. Não perca a presença de Deus por nada. Não perca a presença de Deus por nada. Porque Deus é fiel e devemos ser fiel a Ele. Não devemos parar, mas devemos caminhar. Devemos caminhar. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar no livro de Salmos, capítulo 91, como foi dito aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Crê na palavra de Deus. Passarão terra, passarão céus e terra, mas esta palavra há de permanecer. Essa palavra permanece para todo sempre. Ela é a nossa única regra de fé. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele receberá uma vida eterna. Então, não pare de buscar, não pare de adorar a Ele. Continue nesta caminhada, continue adorando a Ele, continue buscando a Ele de todo o seu coração, porque enquanto tu busca, tu ora, Ele sara você, Ele renova as tuas forças, Ele cuida, Ele te abençoa, Ele abre o teu entendimento.
para que você não possa ser enganado com este mundo, que muitos estão aí achando que é coisa boa, mas há um dia reservado que só o nosso Deus sabe, ao grande dia do Senhor, e devemos estar preparados. Quem serve a Ele, medite de noite e de dia. Se nós busque mais ainda. E nós devemos estar com nossas vestes limpas na palavra de Deus, buscando a Ele, adorando a Ele, porque Ele vive. Ele vive. E Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Ele está te abençoando, está te capacitando, está curando enfermidade. Ele está derramando dons na tua vida, dons espirituais, que só aqueles que têm a presença de Deus podem receber, porque Deus ama a mim e a você, porque a própria palavra fala que Ele amou a mim e a você, que foi necessário que Ele desse seu filho, morresse naquela cruz por amor de mim e de você. Através de suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou consigo toda a nossa iniquidade, para que agora nós cremos nele, que através dele nós somos salvos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho da salvação, não há outro caminho. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à direita do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para que eu visse falar para cada um de vocês. Aquele que crê no Senhor será salvo. Aquele que crê no Senhor receberá a vida eterna. Então adore a Ele. Não pare nesta caminhada. Tem muitos parando, tem muitos murmurando, mas você é um vencedor por continuar caminhando junto com o nosso Deus, por continuar caminhando nesta caminhada. O livro de Provérbios vai falar que os caminhos do Senhor são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Há um dia perfeito reservado para mim e para cada um de vocês. Há um dia perfeito. Mas ande nos caminhos do Senhor, adore a Ele, clame a Ele. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria que vocês ficassem de pé para me estar orando por cada um de vocês. Que o Senhor Deus venha confortar cada um de vocês. Que o Senhor Deus, que o nosso Deus venha curar. Que o Senhor Deus venha batizar. Que o Senhor Deus venha derramar dom sobre a tua vida. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Papai querido, aqui está teu povo. Papai querido, que veio aqui para te adorar. Papai querido, que veio aqui para ouvir mais uma vez a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, é a nossa única regra de fé. Que a tua palavra, papai querido, é a que nos dá a salvação eterna. Que a tua palavra, Senhor, é a que nos renova, nos fortalece a cada dia. E que a tua palavra, Senhor, venha abençoar a cada um dos teus filhos, Senhor, que esteve ouvindo esta palavra. Por meio, Senhor, da internet. Que o Senhor venha visitar teus filhos, Senhor, com a tua glória, com o teu poder. Que o Senhor venha batizar. Que o Senhor venha curar, papai, a cada um deles, papai. E que eles nunca venham sair dos teus caminhos, Senhor, mas venham permanecer para todo sempre, te adorando, te exaltando, mandando o livro da vitória, papai querido. Abençoa, Senhor, grandemente a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha cuidar, papai querido. Que o Senhor venha levar para os seus lares, Senhor, com coração alegre, com paz em seu coração. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar grandemente, não somente, papai querido, a vida deles, mas de toda a sua família. Que o Senhor venha abençoar, papai, o nosso Brasil, a nossa nação.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele que clama ao Senhor. Que o Senhor venha purificar, papai querido. Que o Senhur venha guiar, Senhor, pelos teus caminhos, abençoando, cuidando. Papai querido, é isso que eu te peço. O Senhor venha nos abençoar. O Senhor continue nos abençoando e dando vitórias. Eu te peço em nome do nosso Jesus Cristo. Levanta
Jesus aqui neste lugar. Ele vem toda a chama. Eu sinto ele, eu sinto ele. Eu sinto assim, eu sinto assim, eu sinto a presença dele aqui. E você viu o texto que foi lido aqui. Deus amou. Deus amou. E a prova do amor dele para conosco que ele já teve. Por isso que fala, Deus amou e deu a prova. E a prova dele é que ele está lhe dando essa oportunidade. Você quer retornar na casa do Pai nessa noite? Quer? Ainda não? Vai que Deus continue a pessoa. E o nosso irmão João? Quer entregar essa luta de Deus essa noite, João? Quer? Ainda não? Aleluia. Que Deus abençoe. Uma alegria muito grande poder os nossos irmãos aqui. A nossa irmã Antônia, que veio ali de Palmas, no Tocantins. Nossa irmã Graziele. A nossa irmã Cariete também. De Cristiano. Nosso irmão Kleber. Que Deus continue abençoando a nossa campanha da sua congregação. Eu já sinto seu pastor. E já me fazer um convite aqui para terça-feira. Senta aí, irmão, só um pouquinho. A gente vai estar encerrando aqui. Terça-feira nós estaremos estudando aqui a nossa lição de número 10. É a 10, né? Isso, 10. Deus abençoe, Deus abençoe nós se você nos acompanhando na nossa live. Quinta-feira tem live nova aqui. Agora vai ter um culto presencial, viu? Vem um culto que não puder vir, acompanha aí. Aleluia.